Fala aí galera, beleza? Meu nome é Vitor Hugo e nesse vídeo aqui eu vou te ensinar como aprender inglês sozinho, sem curso, de graça e do absoluto zero. A primeira coisa que você precisa saber é que existem três coisas sobre o inglês. Três coisas que você precisa ter em mente no seu processo de aprendizado, que é o entender inglês, é o falar inglês e é o ler em inglês. São coisas completamente diferentes e que eu recomendo que você siga e aprenda nessa ordem aqui de prioridade. Ou seja, em primeiro momento, você vai entender o inglês, entender o que as outras pessoas estão falando, entender conversas, entender as coisas. Depois, você vai aprender a falar o inglês, a pronunciar. Por quê? Vai ficar muito mais fácil. Se você já souber entender, você vai ficar muito mais fácil, mais tranquilo para você conseguir falar. Para depois, por último, você aprender a ler inglês, porque na minha opinião é o mais inútil daqui. Essas duas opções aqui são as mais úteis, são a que mais tem potencial transformador na nossa vida. Já ler é mais inútil, é mais irrelevante, porque simplesmente você pode pegar, traduzir ou jogar numa inteligência artificial, mas pô, entender, conversar com alguém, você não pode fazer isso com a ajuda de nenhuma IA. E outra coisa que eu quero que você entenda sobre aprender inglês é que você precisa ser uma criança. Você precisa, para aprender um novo idioma, seguir o processo que você seguiu quando era criança. Quando você era criança, você era totalmente zerado, não sabia falar, não sabia nada. Mas conforme você foi se expondo, se rodeando, vivendo uma vida onde todo mundo fala português, para você se comunicar, você precisa falar português. Todo mundo ao seu redor chama as coisas por um nome em português, você acaba associando e aprendendo a falar aquele idioma. E o seu processo para aprender o inglês vai ser exatamente o mesmo. Você primeiro ouvia, ou seja, você começou a entender as coisas, você entendia o que era não, o que era papai, o que era mamãe, o que era arroz, o que era feijão, para depois você começar a falar, para depois você começar a ler. Esse processo você precisa aprender, seja com inglês ou seja com qualquer novo idioma que você queira aprender. E outra coisa aqui que eu preciso falar, quando você era criança, você estava rodeado de português. Todo mundo ao seu redor falava português. Então, se você quer aprender a falar inglês, se rodeie de coisas em inglês. Eu sei que vai ser difícil, eu sei que vai ser complicado nessa fase inicial, mas você precisa se rodear de coisas em inglês para que aquilo seja comum e você vá aprendendo meio que subconscientemente. Em primeiro lugar, não existe essas paradas de aprender inglês dormindo, de aprender inglês fazendo qualquer coisa. Não, você precisa ter um período do seu dia para você ativamente trabalhar naquilo e desenvolver o seu inglês. Só que aqui você vai ter que se rodear de inglês, seja com seu celular, você vai colocar seu celular em inglês, você vai ver conteúdo em inglês, seja redes sociais, sejam memes, seja qualquer coisa, porque aqui é meio que um, entre aspas, intercâmbio gratuito. É um intercâmbio de graça. Por que é tão útil? Por que é tão transformador a pessoa que vai para os Estados Unidos, ou vai para o Canadá, ou vai até para a Inglaterra aprender inglês? Porque lá ela se rodeia, ela tá fazendo esse processo aqui, ó, de criança, de estar se rodeando e de ter que falar aquilo. Por quê? Quando você era criança, se você não se comunicasse, você ficava com fome, você ficava com frio, você ficava sujo. E como todo mundo ao seu redor falava português, você automaticamente tinha que aprender a falar o português para se comunicar. E como todo mundo ao seu redor falava aquele idioma, aquilo era muito normal para você. Então, se você fizer, quando a pessoa faz o intercâmbio, vai lá para fora, mora lá, ela consegue aprender muito porque todo mundo fala aquele idioma e ela precisa falar aquele idioma para se virar. Então ela meio que aprende na marra. Mas pro brasileiro, eu sei que não é comum, não é possível morar fora, igual para mim. Para minha realidade é impossível eu morar lá fora. Mas eu posso sim fazer um intercâmbio digital totalmente de graça, sem gastar sequer R$1. É o seguinte, eu vou colocar tudo do meu celular em inglês. É um processo que eu tô fazendo. E tem outra coisa que eu quero deixar claro, eu não sou fluente em inglês, não. Eu consumo, eu estudo muita coisa, eu tô me tornando fluente em inglês e nesse processo eu quero te ajudar a também se tornar fluente em inglês. E é o seguinte, nesse intercâmbio digital você vai meio que, entre aspas, fazer o processo que as outras pessoas fazem quando vão morar lá fora, que é se rodear
de coisas no idioma inglês. E o melhor disso tudo são celular, as configurações, ó, celular, redes sociais e filmes. É a nossa forma mais fácil de ter contato com o mundo gringo, de ter contato com o idioma em inglês. É a melhor forma e você precisa entender isso. Eu sei que é chato, eu sei que é difícil, mas, pô, faz esse esforço. Eu tenho certeza que isso vai trazer resultado pra você. Seja pra conseguir uma vaga de emprego melhor, porque o inglês, todo mundo sabe que é o idioma universal. O pessoal fala que, é mandarim, e mandarim é o idioma mais falado, mas não tem como competir. O idioma que mais vai te abrir portas, mais vai transformar a sua vida é o inglês. O inglês vai te ajudar com muita coisa, seja para conseguir um emprego, uma vaga de trabalho. Você pode ter uma oportunidade de intercâmbio para você realmente morar fora. Vai te ajudar a pegar mais mulher, vai te ensinar a muita coisa. Mas, pô, a gente tem muita vantagem em saber inglês e para mim essa aqui é a fase mais fácil. E calma que eu já vou te passar todo um plano prático para você seguir, tá conseguindo aprender inglês com 1 hora por dia. Outra coisa que você precisa entender é que palavras agora são imagens. Imagens. O erro que as pessoas que querem aprender inglês mais cometem é de traduzir. Traduzir é um grande erro, porque numa conversa você não pode parar para ficar traduzindo. Ou seja, eu tô nesse processo aqui, ó, de fazer o intercâmbio digital. Eu tô vendo filme, eu tô vendo rede social, consumindo conteúdo em inglês. Eu não posso ficar parando para traduzir o que são as coisas. Ou seja, eu escuto ali uma frase em inglês e eu pauso e traduzo aquela frase para mim, para o meu idioma. Não faz sentido porque isso vai demorar, isso vai ser complicado. Quando a gente está conversando em português, que é a nossa língua nativa, a sua língua nativa, acredito também, você não traduz nada, você vai automaticamente assimilando. E agora que você está querendo aprender inglês, palavras são imagens. Toda palavra que você não conhecer é uma imagem. E todas as palavras que você já conhece, você tem que assimilar a imagem. Ou seja, a gente tem a palavra world, que é mundo. Mundo, a gente não tem que assimilar essa palavra com mundo. Não, a gente tem que assimilar com a imagem do mundo. Porque é a forma mais fácil da gente conseguir se comunicar, conseguir consumir conteúdo. Não tem como você saber inglês se você fica traduzindo as coisas na sua mente. Não tem como, não é possível, você não vai conseguir se comunicar. Eu sei, é difícil demais, cara. Eu sofro com isso aqui até hoje. E amigos meus que se esforçam a aprender inglês, eles têm essa mesma dificuldade de ficar traduzindo tudo automaticamente, mas se esforça. E toda palavra nova que você for aprendendo nesse processo, que eu já vou te ensinar todo o passo a passo prático, todo esse processo que você for conhecendo novas palavras, você vai buscar por conteúdo em imagem. Então, supondo que eu conheci uma palavra nova que é... Vamos pensar numa palavra aqui. Pô, não veio nenhuma na minha cabeça, vai. Essa daqui. Essa palavra aqui. Eu aprendi essa palavra nova aqui. O que eu vou fazer? Eu colo aqui no Google e peço tradução. Tradução. Ó, o que é isso aqui? Vamos aguardar pão. Essa aqui é a tradução. Não, eu não posso fazer isso, eu não posso assimilar. Eu tenho que selecionar aqui no Google Imagens, vou no Google Imagens e agora eu coloco aqui, ó. Pronto, ó. Automaticamente, toda vez que eu identificar essa palavra aqui, Brett, eu não sou bom no inglês, não. Eu, novamente, tô falando que eu tô seguindo o processo, eu tô aprendendo e conforme eu tô aprendendo, eu vou ensinando as coisas aqui pra vocês. Só que eu já me desenrolo pra ver um filme, pra escutar alguém falando, um podcast, eu consigo numa boa. A grande dificuldade minha no momento é a comunicação e até a minha leitura é bem melhor do que a minha comunicação. Mas eu tô aprendendo. Então, automaticamente, essa palavra aqui, ó, eu vou identificar como pão. Toda vez que eu ouvir essa palavra ou ler essa palavra, pão. Então vamos pensar em outra coisa aqui. Outra palavra. Pior que não tá vindo nenhuma na minha cabeça. Essa daqui. Pencil. Identifiquei essa palavra aqui. Qual que seria o processo lógico que as pessoas elas traduziriam e aí elas teriam assimilação? Viu essa palavra, a pessoa traduz para depois assimilar o que ela é. Não, mas o seu processo agora é identificar isso aqui como imagem. Vi essa palavra, automaticamente aqui, ó, eu identifico como isso daqui. Vi a palavra pencil, lápis.
não tem dificuldade, eu não preciso traduzir. Eu automaticamente linko a palavra com alguma imagem, com algo específico. Então, perfeito, excelente. Todas as novas palavras ou tudo que você ouvir agora são imagens. São imagens, nada mais que você aprender palavras novas, são outras palavras em português, não. Tudo agora é imagem. Isso vai servir para tudo, verbo, para tudo. Nem vou partir muito da parte de... Partir da parte é meio redundante. Mas eu não vou falar muito da parte de gramática, não. Eu quero que você saiba se comunicar e entender o que estão falando com você, porque isso já vai te colocar na frente de 99% dos brasileiros. E agora vamos partir para a parte... Nossa, falei novamente o partir para a parte prática. Mas vamos para a parte prática agora, que é o plano para aprender. Em primeiro lugar, eu quero que você consuma conteúdo em inglês, mas conteúdos de brasileiros que falam inglês e que tem um canal focado nisso daqui. Olha como que é interessante. Temos esse canal aqui que, na minha opinião, é um dos melhores, porque eu não sei se essa mulher aqui é brasileira, agora me quebrou, mas ela é uma pessoa que produz conteúdo em inglês para ajudar os brasileiros. Então ela fala tranquilo, ela fala devagar, ela fala palavras comuns e do dia a dia. Então isso aqui é excelente. Então vamos abrir esse vídeo aqui, cara. Esse vídeo aqui, por exemplo, é bom demais. Vamos abaixar aqui o volume. Ó, vamos dar play aqui no vídeo. Olha que vídeo perfeito. So in this video, we are going to talk about series. Yeah, but in a very clear way. Isso aqui é perfeito demais, porque consumindo conteúdo em inglês, você vai aprender as coisas do dia a dia. E por isso que é meio que essa imersão, que é meio que esse intercâmbio, porque aqui ela vai estar batendo um papo de coisas do dia a dia, de palavras que eu realmente preciso saber. Por exemplo, eu poderia consumir um conteúdo de ficção científica. Então, vamos imaginar, eu vou consumir 2001, uma Odisseia no Espaço, ou Star Wars. Eu vou consumir esse conteúdo. Tá. Só que esse conteúdo vai falar muito termo técnico, muitas coisas que às vezes até não existem, sei lá, em Harry Potter também. Vai falar muitos termos, muitas palavras que não existem e isso é inútil pra minha vida. Sei lá, eu não quero saber o que é um hipogrifo, o que é uma mandrágora, como que faz a poção de sei lá o que. Não, isso não é útil pra minha vida quando eu tô aprendendo inglês. Mas uma conversa entre pessoas, onde elas vão opinando, conversando, falando de alguns pontos, é muito útil para eu conhecer novas palavras e para eu entender o contexto de uma conversa. Então, olha aqui. Past, another nice vocabulary for Esse you. canal aqui é perfeito, que ó, simula conversas. Esse canal aqui também é fenomenal, é o inglês o fluente sem diploma, cara, canalzinho perfeito, canalzinho excelente para você conseguir aprender, consumir conteúdo aqui. Só que esse aqui ele meio que tá dando aula. E temos esse daqui também que é o Pensando Inglês, que ó, ele vai meio que vivendo a rotina dele, te explicando o que são as coisas. Por exemplo, ele vai no mercado, ele vai te explicar: ah, batata é isso aqui, arroz é isso aqui. Agora eu vou pro caixa e ele vai te explicando, e essas coisas são úteis porque são coisas do cotidiano, são coisas do dia a dia que as pessoas precisam saber. Eu não preciso saber qual que é a fórmula da poção do Harry Potter em inglês. Eu não preciso disso. Mas eu preciso saber o que que é cada coisa no mercado. O que que é o que que é o caixa? O que que é isso? O que que é aquilo? Isso é muito importante, ó. Vamos voltar aqui. E tem muito desses outros canais aqui, ó. Eu recomendo que você vá sempre buscando. Tem muito canal aqui interessante que fala somente sobre inglês, que são de pessoas em inglês que vão conversando, batendo papo, ó. Aprenda inglês comigo andando pelas ruas. O que que é interessante? Essa mulher, ela vai estar andando e ela vai mostrar, ó, aquilo ali é tal coisa, ó. Vamos dar play aqui. Ó. Completo, isso aqui, ó, same day service. Não, na verdade isso aqui não tá perfeito porque ela tá falando em português. Mas como que seria perfeito? Ela tá andando na rua e explicando, ó. Isso daqui é tal coisa, isso daqui é tal coisa, isso daqui é tal coisa. Falando em inglês pra gente estar se adaptando e, entre aspas, é como se a gente estivesse lá vendo essas coisas com os nossos próprios olhos. Mas, ó, tem muito conteúdo, tem muito canal aqui, olha que perfeito. Integral, Quinoa, que escreve do mesmo jeitinho. Tem Ó, cara, é meio que uma imersão, é meio que um intercâmbio, é como se você estivesse lá aprendendo conteúdo. Então, a primeira coisa que você precisa fazer nesse plano é consumir conteúdo em inglês. Eu até recomendo a seguinte coisa: tudo em inglês. Cara, o seu entretenimento, seja o seu TikTok, o seu Instagram, tenta somente consumir esse tipo de conteúdo em inglês, que já é uma puta imersão, cara. É uma puta coisa que vai facilitar demais a sua vida, vai facilitar demais o seu aprendizado em inglês. É meio que um intercâmbio. Outra coisa, próxima coisa que você precisa fazer para aprender inglês: filmes.
e séries, de preferência que você já assistiu. Por quê? Existem séries que tratam de contextos do dia a dia, mostram as coisas do dia a dia, ou seja, eles vão falar termos comuns do dia a dia, sei lá, relacionamento, arroz, cozinhar, ir, vão ter discussões, vão ter brigas reais. Séries tipo Friends, Pô, pior que não vem nenhuma mais na minha cabeça. Friends. Acabou meus exemplos aqui. Essas séries são séries que tratam de termos e coisas do dia a dia, sejam discussões, relações amorosas, trabalho, alguns termos de lá. Isso é muito importante pra gente se familiarizar com as coisas no idioma inglês, pra gente estar se imersivando, pra gente estar tendo uma imersão naquele idioma. E preferencialmente coisas que você já assistiu e já sabe o que acontece. Porque Friends, por exemplo, eu já assisti totalmente em 2020. Eu assisti tudo dublado, se eu não me engano, ou foi legendado. Ou seja, eu sei o contexto geral. Então, quando eu for ver algum episódio totalmente em inglês, com idioma e legenda em inglês, vai me facilitar muito, porque eu já sei o contexto, eu já sei as coisas que estão acontecendo e automaticamente eu estou assimilando. E sempre aqui, ó, filme e série em inglês e legenda em inglês. Legenda em inglês. Tudo em inglês, por favor, tá? Sempre você vai fazendo tudo em inglês. Essas duas coisas aqui ó, são primordiais. Terceira coisa que você vai fazer, ChatGPT. O ChatGPT é possível você conversar com ele e ele ir avaliando a sua conversa. Ó, vamos acessar aqui o meu ChatGPT. Não sei se por aqui eu consigo falar por voz ou é só no celular. Olá, Oi. Peraí, tá meio alto isso daqui, vamos abaixar. Pera. Às vezes eu me perco aqui. Pelo celular é mais fácil fazer isso daqui, porque é meio como se fosse uma ligação se eu estivesse realmente conversando com uma pessoa. Então vamos clicar aqui. Olá, ChatGPT, tá tudo Olá, certo? tudo bem com você? Olá, tudo bem? Como eu posso te ajudar hoje? Se tiver alguma coisa em mente, é só falar. Eu preciso da sua ajuda pra aprender inglês. Eu vou falando frases, eu vou falando coisas, eu preciso da sua ajuda pra gerar uma resposta, pra falar se eu poderia formular aquela frase mais corretamente de uma forma melhor e se a minha pronúncia tá boa. Combinado, pode ir falando as frases quando quiser e eu vou te ajudar a aprimorar tanto a formulação quanto a pronúncia. Vamos nessa. E a partir daqui você vai conversar com seu chat GPT, você vai falando frases, você vai desenvolvendo uma conversa. Eu não vou fazer isso porque, como eu disse, a minha fala no inglês ainda não tá muito interessante. Eu tenho um pouco de vergonha. Eu sei que é um processo besta, é uma vergonha idiota que eu tenho, mas tenho vergonha de falar aqui com vocês, mas eu consigo desenrolar assim. Todo dia eu converso ali uns 20, 30 minutos com o chat GPT. Próxima coisa que você precisa fazer é ter um caderninho de inglês. Esse caderninho você só vai escrever conteúdos em inglês e melhor, você vai escrever as novas palavras que você está aprendendo. Então, supondo que o chat GPT te ensinou algo novo, você vai lá e anota tudo em inglês. Ou aqui, a gente está vendo um vídeo, escutamos uma palavra nova, algo novo, você vai lá e anota essa palavra no seu caderninho, tudo em inglês. Sabe por que às vezes a gente está num curso de inglês, coisa que eu nunca fiz, ou até numa aula de inglês no ensino médio, e a professora sempre fala aquela frase, tem que pedir em inglês, tem que falar em inglês. Cara, porque ela quer te imersivar e meio que te forçar a falar inglês para que você se adapte e aquilo fique comum. Por mais que seja idiota na sua aula do ensino médio, você só queria ir no banheiro e a professora falou: tem que pedir em inglês. Pede em inglês. Isso matava. Mas é útil, é importante. Nesse caderninho do inglês, você só vai fazer em inglês. E agora, qual que é o processo que você vai seguir todos os dias? Primeira coisa, todo o conteúdo a partir de agora é em inglês. Não precisa ser o dia todo, não. Da hora que você acorda até as 6 da noite. Qualquer conteúdo que você for assistir nesse período, assiste em inglês. Deu 6 da noite, aí você pode assistir conteúdo normal como forma de entretenimento, conteúdo que você assiste normalmente, mas da hora que você acorda até as 6 da noite, somente conteúdo em inglês. E aí você vai fazer esse processo aqui de consumir filmes totalmente em inglês e com legenda em inglês durante 1 hora do seu dia. Separa 1 hora ali depois das 6 ou no horário que for disponível para você e consome o conteúdo. Assiste o episódio todo ou assiste o filme todo e sempre que você tiver uma dúvida sobre alguma palavra, você anota. Então, você identifica essa palavra aqui, você anota. Você identifica essa palavra aqui, você anota. Você identifica essa palavra aqui, você anota. Você identifica
essa palavra aqui você anota. Depois que você tiver finalizado as 1 hora assistindo o conteúdo, você vai pegar essas palavras e vai fazer a seguinte coisa. Vira aqui no Google Imagens, ó. Vamos colar aqui. E vamos aqui nas imagens e só vamos buscar imagens, ó. Affair. Eu não sei pronunciar, por favor, não me sacaneiem. Eu tenho certeza que em breve eu vou estar perfeito, mas ó. O que seria isso daqui? Ao que eu tô percebendo, uma traição. Então eu já assimilei. Isso daqui, toda vez que eu escutar essa palavra, não é traição que eu vou assimilar, mas sim a essas imagens. Ó, essa palavra aqui, não faço ideia do que seja. Vamos copiar, vamos jogar aqui nas imagens e ó. Novamente, deixa eu repetir a mesma palavra. Aqui. O que é isso aqui? Eu não posso traduzir automaticamente. Eu tenho que assimilar a palavra com alguma imagem. Igual, por exemplo, agora, se eu te falar elefante, você não traduz elefante, você automaticamente pensa num elefante. Então, a mesma coisa aqui. Vamos colar aqui e vamos assimilar. Ó, pera aí. Assimilamos essa palavra a essa imagem. Toda vez que a gente escutar essa palavra, a gente não vai perder tempo traduzindo, a gente vai automaticamente assimilar. E essa é a forma mais fácil. Esse é o melhor método para você aprender inglês. E novamente, não sou fluente no inglês. Esse aqui é meio que os conteúdos, as coisas que eu aprendo sobre inglês e eu vou estar passando aqui para vocês, eu vou estar te mostrando todo o meu processo aprendendo inglês. Hoje eu tô 40% ali, mas eu quero me tornar 100% e tá documentando a minha jornada. Então é isso. Quer ir aprendendo comigo? Vamos aprendendo juntos o inglês. Se inscreve no canal para você acompanhar tudo que eu tô postando. Só com esse método aqui, se você que tá totalmente zerado, começar a seguir, entender todos esses conceitos e princípios, você já vai sair na frente de muita gente. E é isso. Se você assistiu até aqui, deixa o like aí e se inscreve. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Valeu, pessoal, e um grande abraço. Falou!